Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então vamos corrigir as atividades que foram propostas que os motoristas entregaram para vocês. Então, terceiro ano, vocês já têm um conhecimento bastante grande em questão a esses fatores aqui, tá? Todos esses vocês já estudaram. Vai falar assim, né, o professor nem explicou isso aí, tá passando esse parte, já estudaram isso aí, tá? Então são questões, obviamente, de vestibular ou questão do Enem. Essas questões, para você responder, você tem que refletir sobre elas. Ah, mas você colocou umas questões que eu acho lá na internet. Tudo bem, né? Você vai lá e acha e coloca a resposta. Mas, se eu perguntar para você por que as outras que você não marcou que estavam corretas, você chegou a essa consideração. Então, fazer uma avaliação do Enem, por exemplo, que vocês vão encarar daqui uns dias, não é muito fácil. Então tem que refletir, tem que pensar. Vamos à primeira questão aqui, ó. Eu vou jogar ela para cá, fica mais fácil que de eu marcar. Os aspectos geopolíticos, vou aumentar aqui, passado. Os aspectos geopolíticos e econômicos presente têm mantido o mundo em permanente dinamismo. Então, que aspectos geopolíticos são esses? Né? Aqui, se você for olhar as alternativas, está falando de quê? De acordos econômicos. Está citando aqui, ó, o NAFTA é um acordo econômico. Está citando o Mercosul, que é um acordo econômico. A União Europeia é outra. Então, é questões de acordos econômicos. Em decorrência disto, modificações operam-se em todos os setores e também na vida do cidadão. Nesse sentido, atualmente ocorre a aglomeração de alguns países em blocos, são os blocos econômicos. Analise as afirmações abaixo sobre os blocos econômicos mundiais. 1. Referente ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que é o NAFTA, faz parte o Canadá, o México e os Estados Unidos. Então, esse acordo, NAFTA, foi feito em 3 países só, da América do Norte. Foram aglomeradas 2 superpotências, no caso Estados Unidos e Canadá, e colocaram o México lá. Né? O México está lá para quê? Pensando bem, Canadá e Estados Unidos, 2 países desenvolvidos, primeiro mundo, o México subdesenvolvido de terceiro mundo. O que o México está fazendo lá? Porque ele não tem nenhuma potência industrial, nem militar. Então ele está lá como estratégico, como questão estratégica. Né? Se você for olhar a fronteira do México com os Estados Unidos, é a fronteira por terra. Então essa fronteira tem que ser vigiada. Como os Estados Unidos ia vigiar? Ele tinha que tomar uma estratégia. Então criaram um acordo econômico, né? O caso também envolve a questão militar, para que os Estados Unidos pudessem ou vigiar diretamente ou auxiliar o México para vigiar essa fronteira, né? Porque nenhum país rico hoje quer que pessoas e populações do mundo subdesenvolvidas entrem lá para sugar a sua economia. Então essa está certa. Tá? Essa aqui está certa. Porque o NAFTA está lá, Canadá, Estados Unidos e também o México. Então essa está correta. Maravilha, vou apagar aqui que às vezes eu vou confundir. Agora sobre o Mercosul. O Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, no qual o Brasil faz parte, né? Nós estamos lá no Mercosul. Composto inicialmente pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Exatamente, esses foram os países que criaram o Mercosul, né? Toda a base do Mercosul surgiu desses 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Conquistou novos membros em 1997, entre eles Chile, Peru e Cuba. Opa! Cuba é um país socialista. É o único país socialista do continente americano. Pode ser que agora Cuba teve uma abertura maior em relação a isso aí, mas em 1997, Cuba não tinha nenhuma questão de se aliar a nenhum bloco econômico, né? Muito menos ao Mercosul, Mercado Comum do Sul. Tá? E eu tenho aqui, ó, que esses países aqui
tá? Chile, América do Sul. Peru, América do Sul. Cuba, América Central. Além de ele estar na América Central, também ele é um país socialista. Então essa aqui, ó, não, isso está errado. 3. A União Europeia reúne países como Portugal, Espanha e Grécia. Sim, estão lá, né? Na União Europeia. Embora a União Europeia hoje esteja em problemas econômicos, né? Como sabemos, em vários países saíram. Representando a mais antiga tentativa de integração em vigor no mundo. Sim. 4. A partir de 2005, a área de livre comércio das Américas, que era a ALCA, essa ALCA ela não existe, tá? Ela foi de pretensão de ser criada. O que será a ALCA? Era um acordo de livre comércio entre todos os países do continente americano. Então, a área de livre comércio das Américas pretende unir todos os países das Américas, formando uma única zona livre de comércio, do Alasca à Patagônia, executando-se Cuba. No caso, o país socialista não tinha pretensão, tá? Então, essa está certa. Então, está correta a 1, 3 e 4. Aqui, ó, presta atenção nisso aqui. A alternativa que contém todas as alternativas verdadeiras. Então, seria a D. 1, 3 e 4, porque a 2 está errada. Viu? Legal. Universidade Federal da Paraíba. A partir da divisão do espaço mundial em 3 conjuntos políticos e econômicos, principalmente primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, país capitalista. Segundo mundo, país socialista. Não, primeiro mundo, país capitalista desenvolvido. Segundo mundo, país socialista. E terceiro mundo, país capitalista subdesenvolvido. Pode-se afirmar que a sequência correta de países pertencentes a esse conjunto são: Estados Unidos primeiro mundo, capitalista desenvolvido. China e Camboja, não. Estados Unidos, Laos e Israel, Estados Unidos está certo, os outros não. Canadá, país capitalista desenvolvido de primeiro mundo. Coreia do Norte, país socialista. E Argentina, país capitalista subdesenvolvido de terceiro mundo. Então poderia ser uma hipótese. Talvez a C. Ver as outras: Nova Zelândia, Austrália e Brasil, né? Nova Zelândia não. Japão, Cuba e Angola. Japão né? Cuba Angola não. Então a que está certa é a letra C. Maravilha? Então A1 a letra D, A2 a letra C. Vamos selecionar tudo, apagar, vamos para outra. Resolvemos A1 e A2, vamos para 3. Vou colocar ela lá para ficar mais fácil, que eu posso marcar. A 3. A CAF Santa Catarina. A expressão globalização passou a fazer parte do dicionário dos brasileiros com a entrada do mercado nacional de inúmeros produtos importados dos mais diversos países. Existe, porém, um lado perverso deste processo responsável pelo ou pela solução da dívida externa. Solução da dívida externa. Globalização não tem nenhuma pretensão em, né? No caso, é um fator econômico, não tem essa pretensão. Aumento dos níveis de desemprego. Sim, é uma hipótese, porque a globalização ela trouxe 2 processos de desemprego: o estrutural e o conjuntural. Vocês já ouviram falar? O estrutural é a troca de trabalho humano por máquina. Você vê muito isso aí, né? Por exemplo, o autoatendimento dos bancos, quem atende você lá é você mesmo. É troca de trabalho humano por máquina. Desemprego estrutural e o conjuntural é quando a empresa entra em crise, que manda embora primeiro os empregados para ver se melhora a situação. Diminuição da desigualdade social. Nunca. Globalização não diminui a desigualdade social, não. Elevação do salário mínimo nacional. Muito menos, né? Valorização das empresas e dos produtos nacionais. NECA. As empresas mais potentes, os países mais ricos é que predominam no mercado. Então a letra B. Essa aqui foi fácil.
Apagando. Vamos lá agora para a próxima. A próxima é a número 4. Copiar, colar. 4. A CAF Santa Catarina. A relação da economia da Europa Ocidental. Lembrando, a Europa Ocidental, capitalismo. A Europa Oriental, socialismo. Então, a Europa Ocidental, capitalismo. Pode-se afirmar que a elevada industrialização coloca essa região em condições de competir em nível de igualdade com outros polos econômicos mundiais. É uma hipótese interessante, tá? Como a questão só tem uma certa, a gente vai por eliminação então. A região do Ruhr, na Alemanha, é rica em petróleo, o que explica o predomínio do transporte rodoviário. Transporte rodoviário lá não, né? E nem tão rica assim em produção de petróleo. A indústria inglesa, pioneira na Revolução Industrial, ainda permanece como a mais dinâmica da Europa. Não, mas não. Foi lá que surgiu a primeira Revolução Industrial, porém, apresenta tanto dinamismo mais não. Ela estagnou um pouco. A Guerra Fria, que dividia a Europa em duas áreas de influência, retardou o desenvolvimento dos países mediterrâneos. Os países mediterrâneos se desenvolveram sim. Não tanto retardo assim não. O atraso tecnológico da produção agrícola francesa obrigou o país a abrir totalmente seu mercado aos produtos importados. Não. Pode ser que houve decadência sim na produção agrícola, porém ela não abriu o mercado dela não, para produtos importados não. Ela tentou solucionar a questão. Então, resposta alternativa A. Agora, vamos para a próxima. Próxima questão. A número 5 e a última. País de civilização milenar que sofreu profundas transformações político-sociais a partir do meado do século XX. Possui uma vasta extensão territorial que abriga a mais numerosa população da Terra, que vem apresentando nos últimos anos expressivo desenvolvimento econômico. O país em questão é Brasil? Não. Japão? É um país de civilização milenar, né? Porém, ele desenvolveu bem antes do século XX. Estados Unidos? Não, Estados Unidos é uma potência mundial. O Canadá também é um país desenvolvido de primeiro mundo. Então, o que sobrou aqui? Sobrou a China. Essa é a resposta, a China. Porque a China tem um crescimento econômico no século XX fora do comum, né? Produtos de 1,99, por exemplo, desenvolveu, alargou o processo de produção, processo industrial. Ok? Maravilha? Vamos ver o que aconteceu aqui.